A gente vai chamar o Igor para falar sobre essa notícia da CBF que surgiu agora. Estamos de volta no De Primeira e a gente abre espaço aqui no meio da nossa discussão sobre Libertadores, sobre o futuro do Flamengo também na competição, para chamar Igor Siqueira, que chega diretamente do Rio de Janeiro, porque tem novidade, tem sirene para a gente tocar aí. Novas eleições convocadas pelo... Quando tem notícia chega sirene, gente. Não é só contratação, não. Novidade, tem sirene por aqui. Igor, meu amigo, boa tarde. O que foi esse documento, né, emitido há pouco pelo interventor Fernando Sarney, que agora assume no lugar do Edinaldo de forma interina. E essas eleições serão convocadas para as vésperas da chegada do Ancelotti. O que tem de novo? Boa tarde. O áudio dele tá todo beleza. Tá igual a CBF. Fala um pouquinho, Igor. Tá, ele entrou no clima da CBF. Ele desistiu. Não, já vai entrar. Ele já vai entrar? É dia 25. 25 é domingo, né? É eleição no domingo. Isso, 25 e 26 é a chegada do Ancelotti. Então, a eleição vai muito... ser no domingo. Não, assim, então, na véspera. É muito claro. Tá muito claro. Vamos abrir o documento aqui? Fala, Hernanzito. Tá muito claro que esse movimento... E assim, não é uma crítica, tá? Mas é um movimento para você receber um grande técnico, como a seleção brasileira vai ter um grande técnico, já com o presidente eleito. Claro, ele foi contratado por um presidente e poderia rescindir o contrato porque o acordo não foi com o presidente, não vai rescindir o contrato porque o acordo foi com a CBF, aí ele vai chegar e vai ter um presidente. Cara, imagina você rescindir o contrato assinar o contrato com o Ancelotti na segunda-feira e rescindir na quinta. É o maior vexame internacional da história do futebol do Brasil. Em nenhum momento... É igual o Pedro Álvares Cabral chegar em Porto Seguro e a Caravela afundar. Até por ser... Isso quem estava me explicando ontem era uma pessoa que participou à distância, mas participou das negociações com o Ancelotti. O fato de ser um contrato curto, apenas para a Copa do Mundo, deu a segurança ao Ancelotti. O Ancelotti tem um contrato curto com a seleção brasileira. É a seleção brasileira, é o projeto que ele gostou de abraçar. Poderia ter ido para um projeto para ganhar muito mais grana e decidiu, vai ser bem remunerado, é verdade, mas decidiu abraçar a seleção brasileira por ser a seleção brasileira. E ele tem essa segurança. Vou lá, trabalho. Se eu perceber que tem alguma coisa errada, não deu certo e tal, acabou, é só não renovar. E aí tem alguns pontos. Primeiro, que ele tem um tamanho... Então, ele deve ter essa autoestima também para compreender que, independentemente de quem chegue, ele vai ser o treinador, né? Sim. Porque o Ancelotti chegando, eu imagino que o presidente que vai ser eleito, independentemente de quem seja, não vai ser doido, né, de querer desfazer algum tipo de contrato com o Ancelotti. E pela parte financeira, ele deve ter amarrado um bom contrato também, já sabendo dessa confusão toda, com uma multa rescisória nada baixinha. Eu imagino que ele tenha se resguardado nesse sentido. Houve um momento nesta semana em que dentro da CBF, da CBF não, a CBF estava em Assunção. Dentro do cenário, estava claro, né, semana passada eu escrevi, Edinaldo pode não ter caneta para assinar nem com o Ancelotti, nem com Abel Ferreira, porque estava claro que tinha um movimento que podia levar à destituição do Edinaldo. Nesse movimento, houve quem dissesse assim, cara, mas o contrato é muito alto, são 100 milhões de reais. Por que 100 milhões de reais? O Igor já ouviu essa história hoje. Por que 100 milhões de reais? Por causa das viagens e do apartamento. Custo, né? Custo de estadia dele aqui. Isso dá 7% da receita anual da CBF, aproximadamente. Aí você vai dizer, não pode pagar. Cara, claro que pode. Você pode fazer o quê? Você pode demitir o Ancelotti antes de contratar? Imagina o vexame de imagem, a perda de imagem disso. Não tem como. Então, foi caro porque o Edinaldo pode ter sido irresponsável. Não estou dizendo que foi. Acho que a contratação é boa. Então, claro que mantém o contrato. Mantém do lado do CBF, mantém do lado do Ancelotti. Parece que seguro, né? Claro que CBF tudo pode acontecer, mas imagino que esteja seguro. O Igor voltou, mas deixa eu só registrar aqui qual foi o documento que foi divulgado há pouco, assinado pelo Fernando Sarney, que diz: em cumprimento à ordem judicial que determinou que fossem convocadas novas eleições
o mais rápido possível, informam que amanhã será publicado em jornal de grande circulação o edital de convocação para a Assembleia Geral Eleitoral da Confederação Brasileira de Futebol para os cargos de presidente, 8 vice-presidentes, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes do Conselho Fiscal para o exercício dos mandatos do quadriênio de 25 a 29. Observando as regras e procedimentos eleitorais previstos no Estatuto, o processo será conduzido de forma transparente, democrática e participativa, conforme o cronograma abaixo. A gente está vendo aí na tela a matéria em que registra esse documento que eu estou lendo, que foi divulgado pela CBF. Então, tem 3 datas aqui. No dia 17, a publicação do edital. No dia 18, o prazo para o registro das chapas. E no dia 25, a Assembleia Geral Eleitoral. Muito bem, Igor, seja bem-vindo. Informação nova por aqui. Como é que vão ser convocadas essas novas eleições? O que pode acontecer? Quem pode se candidatar? Muita gente quer saber se Ronaldo entra nessa briga. Como que isso vai se dar? Boa tarde agora, vocês me escutam bem? Luísa, PVC e André, amigos do canal UOL. Loud and clear, como diriam os americanos. Estava na correria aqui atualizando a matéria que já está na manchete do nosso querido site UOL a respeito dessas eleições, informações aí pipocando nesses últimos momentos. E é bem isso que vocês falaram, né? O Fernando Sarney cumpriu a promessa dele de convocar as eleições de forma mais rápida possível. Então, foi literalmente, né? No dia seguinte a ele assinar o termo de posse, né, como interventor, ele já convoca a eleição, acelerando o processo todo, já jogando a eleição para um domingo, vejam só, dia 25 de maio, provavelmente aí rodada do Brasileirão, eleição na CBF, dia animado, e no dia seguinte o Ancelotti chega para convocar a seleção. Eu consultei o pessoal lá que está tocando a CBF nesse momento da intervenção e tem um detalhe interessante aqui. Segundo eles, as regras eleitorais para a cláusula de barreira, e isso é importante para a gente entender o tabuleiro político, né, inclusive. Então, essas regras eleitorais, cláusula de barreira, para ter um registro mínimo de candidatura, essa regra volta ao modelo do estatuto da CBF anterior à gestão do Edinaldo. Ou seja, isso quer dizer que, para que um candidato se registre oficialmente para participar da eleição, ele precisa ter o apoio de 8 federações e 5 clubes. Isso já é um movimento muito significativo, porque ontem a gente já teve um movimento de 19 federações que já se uniram em um bloco. Isso já praticamente inviabiliza quase toda a outra candidatura. Só sobrariam, tirando as 19, sobram 8 federações. Então, tirando as que não assinaram, apenas uma outra candidatura seria viável. Mas o que costuma acontecer nos bastidores da CBF sempre, historicamente? Quando o pessoal vê que a maioria já está num lado, essa minoria compõe para fazer parte de um bloco só e ter uma eleição basicamente consensual, sem disputa eleitoral. Então, esse é o desenho de momento, né? Tirei essa dúvida sobre essa questão da regra estatutária eleitoral com o próprio pessoal da intervenção. Então, esse é o cenário agora e as federações já estão trabalhando na busca de um nome. Tem um nome que está crescendo nos bastidores. Eu conversei com alguns presidentes de federação hoje no final da manhã, início da tarde, sobre esse assunto. Eles já colocam uma possibilidade de tentativa, né, de catapultar aí a candidatura do Samir Chaldi. Ele hoje é o presidente eleito da Federação de Roraima e tem 41 anos, é um médico, filho do presidente histórico da Federação Roraimense de Futebol, Roraima, né? A gente tem que falar o nome certo do estado aqui. Federação Roraimense de Futebol, que é o Zeca Chaldi, que vai completar 40 anos no cargo, e o Samir já é presidente eleito para o mandato dele, que vai começar em 2027, mas ele, filho do presidente lá, diretor da federação e presidente eleito, já tem participado dessas reuniões, então é um nome que surge com uma certa força nesse início de articulação, já tendo em vista esses prazos que você mencionou, Luiz. Então, uma data muito apertada para que haja um registro de candidatura, né? Já na próxima terça-feira, no dia 20, já é o prazo final para encerramento do registro de chapa, e aí então a realização da eleição em formato aí, regime de urgência da CBF, no domingo da semana que vem, né? No próximo, daqui a 9 dias, basicamente, que é o domingo, dia 25 de maio, para a gente ter um novo presidente da CBF depois da destituição do presidente Edinaldo Rodrigues. A grande novidade é essa daqui da cláusula de barreira. 8 federações, eu estou mandando mensagem para 5 clubes. Eu não estou duvidando do Igor, não, só estou mandando mensagem. Porque ontem, quando o Sarney assumiu, a primeira informação é que porque essa confusão do estatuto é muito válida. Quando você tinha o estatuto na época do Rogério Caboclo, caiu o Caboclo, assumiu o Edinaldo interinamente, teve uma nova eleição, teve mudança de estatuto e no ano passado teve a mudança de estatuto de novo. Teve a reunião estatutária esse ano, agora há pouco.
Foi 50 dias atrás. Então, qual é o estatuto que vale? Esse é o grande ponto. Se você anulou a eleição de 22, você anulou as reformas estatutárias. É isso que o Igor está dizendo. Então, valem 8 assinaturas de federações mais 5 de clubes. Eu estava trabalhando ontem com 8 federações. Eu estava trabalhando ontem com 4 federações e 4 clubes, Igor. Isso. Era o que estava se falando ontem, era 4 federações e 4 clubes. Porque vamos pegar uma coisa, mesmo para o presidente da Federação de Roraima, que pode ter o apoio das 19 federações, cara, arrumar 5 clubes não é tão simples, 5 de 40, sendo que não tem nenhum clube de Roraima. O ponto da discussão da Federação de Roraima não é Roraima, é o fato de você ter uma federação que tem 10 clubes filiados. Nós estamos discutindo um presidente de 40 anos que não assumiu a presidência da federação ainda, ou seja, ele não tem uma experiência administrativa em futebol e que vai dirigir uma federação que tem 10 clubes filiados. Cara, essa experiência é suficiente para ser presidente da CBF? Isso é uma pergunta para fazer para o Rubens Lopes, presidente da Federação do Estado do Rio, para o Ricardo Gluckpol, presidente da Federação do Pará, que são possíveis candidatos nesse cenário. A questão do manifesto das federações é curiosíssimo. É curiosíssimo pelo seguinte, cara, eu tô aqui, o presidente da CBF é o Reginaldo Rodrigues. 52, eleito por elas. Por unanimidade. Sim. 52 dias atrás, todas as federações e os 40 clubes de Série A e B elegeram por unanimidade Reginaldo Rodrigues. Reginaldo Rodrigues anuncia-se surpreendentemente, a gente está falando aqui desde semana passada, pode ser que aconteça, dele cair, não sei o que lá, blá, blá, blá. Bom, às 5 da tarde, anuncia-se que o Reginaldo Rodrigues está afastado da CBF. Às 9 da noite, tem um manifesto escrito com um texto coeso, com uma ideia conjunta de 19 presidentes de federação que estão espalhados de norte a sul do país e que conseguiram se aglutinar, eventualmente numa reunião de vídeo, para fazer um manifesto que diga, pelo bem do futebol brasileiro, pensamos todos de maneira uníssona desta forma e nós conseguimos aglutinar, escrever um texto conjunto e todos assinarem virtualmente. Em 4 horas o texto estava redigido e divulgado. Que surpresa, o Reginaldo caiu, meu Deus do céu! Como assim? Nosso presidente foi destituído do cargo? Que coisa surpreendente! Meu Deus, aqui o nosso manifesto. Pum! Todo mundo assinou. Em 4 horas o manifesto está redigido e assinado e divulgado. É incrível! E aí você tem no dia seguinte a certeza de que o presidente da Federação de Roraima, que nunca tomou posse de uma federação, vai tomar posse no ano que vem, né, em 27, é filho do presidente da Federação de Roraima, que tem 40 anos, médico, conceituado, ok, beleza, mas ele vai dirigir uma federação de 10 clubes. E a ideia das federações, que se aglutinaram por um projeto nacional de futebol brasileiro, é que o cara que vai ser presidente de uma federação que tem 10 clubes filiados pode dirigir um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É isso mesmo? Jura por Deus? Cara, eu vou acreditar. A gente vai eleger o Augusto Melo da CBF. Vamos eleger o nosso cacareco novo. Vamos eleger o presidente do não. Não ao Reginaldo, que nos remete ao Nezinho do Jeg, que é o personagem do Bem Amado, criado por Dias Gomes, que bebia e saía com seu jegue e um dia dizia, viva Odorico! E meia hora depois dizia, morra Odorico! E mais 40 minutos e viva Odorico de novo! É isso que nós estamos fazendo com o futebol brasileiro. Cara, as pessoas não têm a menor noção do que nós estamos fazendo. O que nós vamos fazer? O futebol brasileiro está muito perto para ficar tão longe. Com todo respeito
ao presidente futuro da Federação de Roraima, que pode ser um caçador de marajás. Quem sabe, né? Elegemos o Fernando Collor uma vez para presidente da República. Eu não aprendi a falar o nome dele ainda, Igor, desculpa. Como pulam do barco, mudam de opinião tão rapidamente, eu acho que... Morro, Dorico! Eu acho que a forma como você diz retrata a indignação de todo mundo, PVC. E chama atenção também a ausência de duas federações muito relevantes nesse processo, que é a Federação Mineira de Futebol e a Federação Paulista de Futebol também. Não, mas basta dizer, as 8 federações que não assinaram, 5 são vice-presidentes do Edinaldo. O São Paulo, Amapá, Tocantins, Espírito Santo e... Minas não assinou. Minas não assinou, mas não tem vice-presidente na nova eleição. São Paulo é vice-presidente no pleito de 52 dias atrás. São Paulo é vice-presidente. Amapá é vice-presidente. Consigo ajudar a gente a lembrar aí? São Paulo, Amapá, Espírito Santo, Bahia... Bahia e mais uma. São 5. Das 8 federações, 5 são vice-presidentes atuais. O que não significa que ninguém vai trair. Né? Por exemplo, o Reinaldo pode ser candidato à presidência. E talvez seja um candidato à presidência alinhado com o Edinaldo. Não sei. O Reinaldo era o grande elo entre clubes e federações. E era o grande nome que os clubes acreditavam que podia ser o presidente da transição, porque ia ter ligação com os clubes e as federações. Só que ele virou vice-presidente do Edinaldo. Como é que você sai dessa agora? Como é que o Ronaldo fica nessa, hein? E Ronaldo também não não fica. só o Ronaldo, fica nessa situação, como ele pensa e como o mundo do futebol vê isso também, né? Porque, é claro, isso começa a circular nos clubes, né, nas federações. Como é que isso se dá, né, toda essa instabilidade e esse momento também, como todo mundo começa a refletir e a considerar isso? Não sei se o Igor quer trazer alguma info da questão do Ronaldo, mas... Igor? Chamou? Tem. Em relação a isso, já acho que vocês estão me ouvindo bem de novo. Eu conversei com umas pessoas próximas ao Ronaldo hoje cedo e também analisando o cenário, né, da articulação das federações, enfim, do sistema do futebol. Ontem eu estava comentando no pessoal do All News na noite que quem caiu foi Edinaldo, não foi o sistema que caiu. Então o sistema continua lá. E esse mesmo sistema rejeitou o Ronaldo. Mas poderia, da mesma forma que eles rejeitaram depois agora o Edinaldo tão rapidamente e tal, mas vale a gente sempre ressaltar que, para efeitos das federações, para efeito da visão das federações, quem está ali, o Ronaldo, por mais que tenha sido bicampeão, 2 vezes campeão do mundo, artilheiro do Penta e tal, um dos maiores centroavantes, ele hoje é um outsider desse sistema. Então, hoje o sistema quer crescer, quer se desenvolver, quer se reorganizar ali, mas com as bases ou as premissas anteriores. Então, por isso que faz mais sentido hoje, é mais factível você imaginar Samir Chald como candidato do que como Ronaldo Fenômeno, como candidato da CBF por conta disso. Samir está inserido ali naquele contexto das federações, elas detêm um voto maior, o peso maior dos votos, e, enfim, até no meio dessa dinâmica toda, o Ronaldo não consegui confirmar ainda se ele tem o interesse de tentar fazer algum movimento, mas pelo pouco prazo, pela dificuldade, pela dinâmica que funciona, eu vejo muito improvável qualquer tentativa do Fenômeno, qualquer apoio nesse momento por parte das federações à candidatura dele. Igor, o Ronaldo não vai ser candidato. E o Samir Chald é um nome que parece um outsider também, porque assim, são as 19 federações fizeram um manifesto rapidamente e disseram, eu acho que tem algumas pessoas importantes ali, Ricardo Gluckpol, do Pará, é um bom cara para o futuro, enfim. Acho que mais do que o Samir Chald, o Ricardo Gluckpol está fazendo um trabalho em relação ao futebol do norte do país, que é um trabalho importante. Está se falando uma outra coisa agora, né? Porque o Sarney, que sempre foi um amigo do rei, parece ter gostado da ideia de ser o rei. Pois eu ia perguntar isso. Qual o papel dele agora? Ele vai ser o grande articulador. É inevitável fazer essa relação. Como é que foi a história da redemocratização do Brasil? Elegeu-se um presidente da transição, que era o Tancredo Neves, que era o grande conciliador, foi primeiro-ministro na gestão João Goulart. O Tancredo Neves foi primeiro-ministro da República. E ele foi o presidente que era o cara que podia articular os dois lados para fazer a transição. Só que o Tancredo morreu e assumiu o Sarney. E o Sarney foi o presidente da transição. Sem fazer grandes reformas, sem fazer grandes... Mas fez a Constituição, fez a nova Constituição
e fez a eleição para presidente da República direta, certo? Foram algumas coisas que foram importantes na história do Brasil. O Sarney, Fernando, é o mesmo caso. Só que o Fernando Sarney é o cara que sempre foi amigo do rei. Aí um dia chegou um plebeu, com perdão da analogia, chegou um plebeu, sentou na cadeira do rei e disse, agora você está fora. E ele falou, mas então eu vou ter que ser o rei. Então o Sarney não exclui a ideia de ser o rei. Ele nunca quis ser o rei, mas ele pode ser. E o que está se falando agora é que pode haver uma composição de Fernando Sarney, candidato à presidência, e Flávio Sveiter como CEO do candidato à presidência. Flávio Sveiter, o que é? É a grande eminência parda do TJ do Rio de Janeiro. Nazito. Os clubes, até pelo fato de todos terem dado apoio ao Edinaldo, hoje os clubes olham tudo assim à distância. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não vai ver nenhum presidente de clube falando publicamente alguma coisa em relação principalmente contra o Edinaldo. Vai ser uma coisa assim muito mais serena, muito mais, vamos ver o que vai acontecer, apoiar realmente quem chegar eleito, ter um diálogo, ter a conversa. Os clubes, eles nesse momento estão muito low profile, assim, sabe? Porque é uma sinuca de bico. Imagina, por exemplo, para você, a Leila Pereira, que foi inclusive ao jantar na Conmebol, lá com a FIFA e tal, e pousou ao lado do Edinaldo, e agora o Edinaldo está fora e convocação de nova eleição, fica uma situação assim um pouco indigesta, Qualquer né? posição é chata. Então, contra e a favor. Então vai todo mundo ficar quietinho na moita, sem falar muita coisa. Vamos falar o óbvio ali, vamos falar de repente algo Busca pela transparência. Vai ser algo muito protocolar, né? Eu falei uma bobagem, eu vou corrigir. Qual? Diga. O Sveiter é possível CEO do Sami de Roraima. E aí, pensando no... Essa situação não está totalmente resolvida também, né? Porque o Edinaldo foi ao STF para tentar derrubar toda essa situação. Não. Isso ainda Deixa eu ter uma informação aqui. Isso ainda pode acontecer? Pode ter ainda uma reviravolta da reviravolta, Igor? Então, ontem, os advogados do Edinaldo, mais conhecido como Gamil Fopel, o diretor jurídico da CBF, eles fizeram uma petição às pressas, correndo, lá no STF. Inclusive, fizeram uma peça em nome da CBF. E a galera da intervenção, a turma das federações, olhou assim, como é que esses caras vão recorrer para o STF em nome da CBF se eles não estão no poder mais? Hoje já aconteceu um movimento, agora 2 horas da tarde, 2 e pouquinho, antes da gente entrar no ar aqui no programa. O advogado do Edinaldo, o Gamil Fopel, ele fez uma petição para que... uma correção de rota, para que evitasse uma retirada, que o Gilmar Mendes ignorasse de cara o pedido da CBF, já que não poderia ser feito pela CBF em nome do Edinaldo. O que ele fez? Ele pediu a entrada do Edinaldo como parte terceiro interessado no processo do STF, lá, o grandão de sempre de todos, aí, que está na relatoria do Gilmar Mendes, e ele pediu que repetiu basicamente a petição que ele tinha feito ontem, agora em nome do Edinaldo. Então, tem uma correção feita pelo advogado para que esse recurso feito, que antes era indevidamente até, porque o Edinaldo não estava mais na CBF, foi feito ontem à noite, agora ele refez hoje à tarde para tentar derrubar, enfim, a intervenção, colocar o Edinaldo de volta ao poder minimamente, ou no mínimo coloque o Hélio, o diretor mais velho, né, da gestão anterior do Edinaldo como interventor. Quer derrubar o Sarney. Basicamente foi isso, tirar o Sarney da intervenção, barrar todo esse movimento aí que está acelerado já para a realização da presidência e que ele volte de alguma forma a esse poder. Então ele corrigiu, juridicamente falando, um equívoco que ele fez ontem de recorrer em nome da CBF, que ele não poderia ter feito. Inclusive, na peça de ontem, está até a assinatura do diretor jurídico André Matos, lá da CBF. Então, escolheu a assinatura do Nunes. Quem assinou devidamente a assinatura eletrônica da peça foi o Gamil Fopel. Então, hoje ele faz essa correção para tentar se salvar de mais uma vez lá no STF. Mas, enfim, uma informação que a gente tem é de um pessimismo geral, né, em relação a
pessimismo dependendo e otimismo independente do ponto de vista, né? Mas de uma negativa. A perspectiva é de uma negativa desse recurso do Edinaldo para tentar voltar ao poder na STF. Tem a questão política gigante aqui, né? Primeiro que assim, vamos dizer o português rasgado, o advogado do Edinaldo fez uma lambança. Ele errou e foi corrigir. Né? Ele tinha que ter sido mais ágil e ter tentado, no prazo certo, fazer a ação correta. Ele está corrigindo a ação errada que ele fez. Né? Você escreveu um lead errado. Né? Acabei de falar assim, errei, não é o Sarney, é o Samir. O Sveiter pode ser CEO do Samir Chouad, presidente da Federação de Roraima, se houver candidatura. Beleza. A gente tem a sonora do Gilmar Mendes de ontem? Temos. Posso falar depois dela? Vamos ouvir então o ministro Gilmar Mendes do STF falando, ele que admitiu ser sócio do IDP, né, mas negou conflitos de interesse. E essa declaração aconteceu em entrevista ao programa Poder e Mercado do UOL. Vamos ouvir aí o Gilmar Mendes. Eu sou sócio do IDP e em dado momento histórico o IDP aceitou uma proposta da CBF para realizar os cursos que a CBF Academy fazia. Tão somente um contrato de direito privado dirigido pela direção e conduzido pela direção do IDP. E não há nenhum conflito de interesse meu em relação a essa questão. O IDP, como sabem, é uma instituição extremamente conceituada no Brasil e no exterior, e neste caso, na verdade, estava organizando e cedendo o seu bom prestígio à CBF, não ao contrário. Ele está dizendo, na prática, que o IDP emprestou o prestígio do IDP para a CBF. Foi isso que ele falou. Desde janeiro, quando o ministro Gilmar Mendes, respeitosamente o ministro Gilmar Mendes, concedeu a liminar para que o Edinaldo Rodrigues voltasse à presidência, eu falei que havia esta relação e eu nunca disse que o Gilmar Mendes é sócio do IDP. Eu nunca chamei o Gilmar Mendes de sócio do IDP, porque esta informação que ele nos deu nesta declaração, eu não tinha formalmente, contratualmente. Então, eu sempre disse o seguinte: o ministro Gilmar Mendes é fundador do IDP, controlado por seu filho Francisco Mendes, que assinou uma parceria com a CBF Academy durante a gestão do Edinaldo Rodrigues. São 4 fatos diferentes, somados. Quem nos diz agora que é sócio do IDP é o próprio Gilmar Mendes. Vamos colocar só uma questão aqui que é importante demais e que tem a ver com a ação que vai bater no STF. Porque cria-se não uma impossibilidade, mas um constrangimento. O próprio ministro André Mendonça, em outro dia em plenário, falou alguma coisa em relação ao Gilmar Mendes sobre a CBF. O que cria algum tipo de constrangimento. Bom, ponto parágrafo. Gilmar Mendes tem todo o direito de ser sócio do IDP. Não tem nada que atravanque. E a questão de haver ou não haver conflito de interesses é uma questão de fórum íntimo. Por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, na votação da liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes para que voltasse o Edinaldo Rodrigues para a presidência, o ministro Luiz Roberto Barroso se sentiu impedido de votar na liminar porque o sobrinho dele advogou pela CBF a favor do Edinaldo. Veja, não é o filho, nem a mãe, nem é sócio. É o sobrinho dele. O ministro Luiz Roberto Barroso se sentiu impedido de votar. O ministro Luiz Fux se sentiu impedido de votar na votação da liminar porque o filho dele, Rodrigo Fux, advogou pela CBF no passado. Não semana passada, nem o ano passado, nem pelo Edinaldo. No passado. Mas o ministro Luiz Fux se sentiu, fórum íntimo, impedido de votar. O ministro Gilmar Mendes, sócio do IDP, segundo ele falou agora, que tem uma sociedade com a CBF Academy, assinada na gestão de Edinaldo Rodrigues, não se sentiu impedido de votar, nem de conceder a liminar. Mas é uma questão de fórum íntimo.
Ele pode perfeitamente não se sentir impedido. É o que ele está dizendo. Na visão do ministro, e ele é que é juiz, eu não estou julgando ninguém. Mas a gente pode questionar, né? Eu não estou julgando ninguém. O ministro é que disse que não tem nenhum conflito de interesses. Eu respeito a opinião dele. Completamente. 2 ministros colegas dele pensaram de forma diferente num cenário semelhante. Diferente, porém semelhante. Então, mas é uma questão de fórum íntimo. Isto gera, quando a ação bate no STF, semanas depois do ministro André Mendonça ter discutido a relação no plenário, isso pode criar algum tipo de pensamento se eu devo ou se eu não devo assinar, validar algum tipo de decisão. Você pode questionar esse conflito de interesse, né? Essa relação, acho que... Não estou questionando, Luísa. Tudo bem, não estou colocando palavras na sua boca, mas estou dizendo que é permitido questionar Claro. se há conflito de interesse ou não. É bom ele explicar, né? É bom ele ter explicado isso na entrevista. Mas, assim, não estamos aqui julgando, não estamos colocando palavra na boca de ninguém. Mas não me convenceu. Acho que precisava de mais elementos. Simplesmente falar, tem interesse de conflito? Não, não tem. Não me convenceu. O que você acha que poderia ter sido, né? De uma forma diferente? Eu acho que explicar a dinâmica. Não tem interesse de conflito porque eu faço isso, meu filho faz isso, o contrato foi esse e trabalha dessa maneira. Não houve essa explicação. Não tem qualquer relação, né? Entendo. Não teve essa explicação. E agora pensando passos para frente. Para onde vamos caminhar, hein? O que pode acontecer nessas... A gente já falou, né, dessas eleições, mas o que seria viável, o que seria interessante acontecer? Se trazendo também essa ideia da chegada do Ancelotti, que deve estar resguardado, muita gente perguntando aqui, a gente já falou um pouco disso, mas como é que fica essa situação? É no dia seguinte que o Ancelotti chega. Isso afeta alguma coisa, essa dinâmica da chegada do novo treinador, Hernan? Não. A ideia é que não afete. Né? A ideia é você ter o novo presidente eleito no domingo. E é engraçado, né? Porque é um domingo, dia de rodada, né? Dia de rodada do brasileiro, né? Que celeuma. E aí você, no dia seguinte, tem a chegada do seu novo treinador com o presidente eleito. Dia de Palmeiras e Flamengo, exatamente. Só isso. Primeiro contra o segundo, colocado, se assim se mantiverem. E aí você vai ter a chegada do treinador já com o presidente eleito. Então, assim, a sensação que eu tenho é que, assim, minha casa está uma bagunça, mas eu vou receber visita. Sabe quando você vai jogando o tapete, o chinelo debaixo da cama, a sujeirinha embaixo do tapete, estica o lençol? É isso que está acontecendo. Você faz isso, André? Eu faço. Por exemplo, se você for na minha casa mais tarde, saindo do DPM, se for na minha casa está uma bagunça, mas eu vou fazer desse jeito. O que é DPM? De primeira. Mas primeira é uma palavra só. Mas é uma sigla que a gente criou. De primeira. Mas, Luísa, Oi. Rapidinho, sobre seleção. Rodrigo Caetano e Juan já pegaram o voo de volta lá de Madrid agora no início da tarde, tá? Eles tiveram a reunião ontem com o Carlo Ancelotti, tudo bem, tudo acertado, tudo alinhado, né, em relação à pré-lista, os detalhes desse sistema de trabalho na seleção brasileira. Então, enfim, estão tentando viver em paralelo esse caos na CBF e, curiosamente, é isso aí, né? O Ancelotti vai chegar meio com a mesa posta, com um perfume, ou aquele cheirinho, bom ar, tal, para mostrar que a casa vai estar arrumada do dia anterior, né? Passado o dia anterior da eleição presidencial que está marcada. Isso, obviamente, se o STF não mudar nada, se continuar tudo na decisão judicial, como a gente tem dito aqui, né? Se tudo se continuar nos conformes. E acho que de próximo passo, politicamente falando, é ver se realmente, a partir da semana que vem, né, de domingo até terça-feira, como é que vai ser a composição dessa chapa, né, formada possivelmente pela maioria das federações e possivelmente até uma chapa única, que é o que costuma acontecer, e também como é que cada um vai se encaixar em cada vice-presidência, porque as vice-presidências da CBF dizem muito a respeito das alianças políticas feitas por esse grande bloco, né, de, sei lá, se dá para chamar de coalizão, um grande acordo nacional, talvez com o Supremo e com tudo, mas enfim, é um grande acordo nacional entre as federações e dirigentes aí que estão envolvidos na dinâmica do futebol brasileiro.
Cara, que doideira, bicho. Que coisa maluca. Coisa Esse é o nosso mundo, esse é o nosso futebol, PVC. Esse é o nosso mundo. Vamos pro intervalo? Porque demais não caiu bastante. É verdade. Vamos para o intervalo, mas não tem café quente. Igor, bom trabalho, hein? Tá complicado. E não vai acabar tão cedo. Beijo pra você. Hoje o negócio está tão complicado que não deu tempo nem de falar do look dele. Pois é, ó. A gente nem elogiou os óculos, a camisa azul, sempre muito elegante. E a frase do dia é: não vai ter folga, tá? Vou trabalhar até dia 26, até o Ancelotti aparecer aqui, é isso aí. Aí, virada. Bom, folga pra quê, pô? Não serve pra nada, folga não serve pra nada. Você trabalha. Beijo, Igor. Valeu, querido. Valeu. Falamos no café, o café chegou, tá?